Olá, boa tarde, eu sou Ana Flávia e você acompanha agora a ABCD Net News Entrevista. A criança representa o futuro. Quem nunca escutou esta frase? O que muitos não sabem é que os direitos humanos estão intimamente ligados com o desenvolvimento das crianças da própria sociedade. Para falar do assunto, a ABCD Net News Entrevista recebe hoje Ariel de Castro Alves, que é diretor-presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Boa tarde, seja bem-vindo, Ariel. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos telespectadores, aos internautas. É um prazer participar aqui do Jornal da TV ABCD. Ariel, para quem não conhece o trabalho da Fundação, você poderia explicar um pouquinho para a gente o que seria? Fundação Criança é uma fundação municipal vinculada à Prefeitura de São Bernardo do Campo e que ela tem um trabalho de proteção, de defesa e de promoção dos direitos da criança e do adolescente, principalmente aqui nos casos de crianças e adolescentes em situação de risco social, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também crianças e adolescentes que se envolveram com ato infracional, que se envolveram com a criminalidade. Então, o nosso trabalho, nós temos aí trabalhos que são desenvolvidos com crianças em situação de abandono, de orfandade, de exploração sexual, trabalho infantil, violência doméstica, e temos também com os adolescentes infratores que cumprem medidas socioeducativas de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, e também fazemos um trabalho preventivo nos bairros da cidade, na área de cultura, de esporte, de lazer, de educação, em parceria com várias secretarias do município de São Bernardo. Então, a Fundação Criança, na década de 70, é que foi criada como FUBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, e a partir da década de 90, de 98, passou a ser Fundação Criança de São Bernardo, já que o antigo Código de Menores foi substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a Fundação passou pelo que nós chamamos de um reordenamento institucional, de uma mudança para se adaptar ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós atuamos principalmente em três áreas: nos programas de proteção básica, que é esse trabalho preventivo que nós fazemos nos bairros, de cultura, de esporte, de lazer e de trabalho com as famílias e com a comunidade, que não adianta a gente apenas atender a criança se a gente não trabalhar com a família e também com a comunidade, que é a família e a comunidade que vai realmente garantir que a criança seja bem tratada. E temos o trabalho voltado à proteção especial, principalmente os abrigos que nós mantemos na cidade, onde estão crianças e adolescentes vítimas de abandono, de exploração, de orfandade, de violência doméstica, e também as medidas socioeducativas com os adolescentes que se envolveram com a criminalidade, estão no processo de ressocialização. E o trabalho também com aqueles que se envolveram com as drogas, se envolveram com crack, se envolveram com o uso abusivo do álcool, e que nós também atuamos para que esses jovens consigam ser incluídos socialmente, que possam deixar qualquer tipo de dependência e de vício. Para ter uma ideia, em 2010 nós atendemos aí 9.200 crianças, adolescentes, jovens e os seus familiares. Nós também trabalhamos com os jovens, principalmente no processo de formação, para que eles possam ser incluídos no mercado de trabalho. Um dos exemplos disso é o Rotativo Cidadão, que a população da cidade conhece, que faz o controle do estacionamento na região central da cidade. Inclusive, aproveito aqui a audiência do programa, que até amanhã nós estamos fazendo inscrições para jovens de 18 a 21 anos que queiram participar do Rotativo Cidadão. São 3 horas por dia que eles participam das atividades, sendo que recebem uma bolsa formação de R$350 para essas 3 horas diárias de atuação no controle do estacionamento da região central. Olha, nós temos algumas fotos, vamos mostrar aos telenautas, que eu acho que representa bastante o que vocês fazem, né? E seria uma festa essa foto? Nós temos as oficinas culturais, então são apresentações
das crianças e adolescentes das oficinas culturais. Nesse caso, nós fizemos o desfile de carnaval da Fundação Criança lá no Jardim das Orquídeas. Nós temos um grupo de percussão, né, um grupo de bateria da Fundação Criança, montamos um bloco de carnaval no Jardim das Orquídeas, que é onde fica uma das sedes da Fundação Criança, que nós temos um engajamento forte da comunidade lá. E tivemos aí no carnaval, apesar da chuva estar muito forte naquele dia, eu inclusive participei, mas eu estava com o meu guarda-chuva, mas as crianças se molharam bastante, a chuva realmente estava muito forte. Mas participaram aí do bloco quase 500 crianças, adolescentes do Jardim das Orquídeas e de vários programas que nós temos. Esse é um outro trabalho de formação. Nós tivemos um evento patrocinado pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente para conselheiros tutelares e conselheiros de direitos, um trabalho de formação dessas pessoas para poderem melhor atuar na área da infância e da juventude. Eliel, como que você vê essa pressão, né, de alguns setores da sociedade que querem reduzir a maioridade penal para 16 anos? Nós entendemos bastante equivocado, até porque hoje o nosso sistema penitenciário, a reincidência está de 70%. Cada 10 pessoas que saem dos presídios, 7 voltam a cometer crimes. No sistema de atendimento a adolescentes infratores, mesmo na internação, na privação de liberdade, nós temos uma média nacional de 30% de reincidência e que pode ser diminuída. Nós temos trabalhos positivos, mesmo que nós fazemos aqui em São Bernardo, na liberdade assistida, em que a reincidência está em torno de 7%. Então, se a gente aplicar devidamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos muito mais condições de recuperar os jovens do que colocá-los em presídios que hoje são verdadeiras masmorras, que estão completamente superlotados e que são também, muitas vezes, os principais focos do crime organizado, já que boa parte da criminalidade é coordenada de dentro dos próprios presídios, tanto no estado de São Paulo como no Brasil todo. Então, não é o local mais adequado se nós queremos recuperar jovens. Eu já me especializei nessa área, inclusive fui para os Estados Unidos a convite do próprio governo dos Estados Unidos e conheci trabalhos em 10 estados americanos e estados que tinham um tratamento de adolescentes nos presídios e outros que tinham um atendimento através de educação, de profissionalização, e nós verificamos que mesmo nos Estados Unidos, esses trabalhos de educação, de profissionalização, onde os adolescentes ficam separados de adultos, onde eles não ficam em presídios, a recuperação é muito mais adequada e a criminalidade infanto-juvenil é muito menor do que naqueles estados em que os jovens são colocados também em presídios junto com adultos. Bom, o senhor também é especialista em direitos humanos, né? Na sua opinião, por que você acha que o Brasil sofre sucessivas críticas, né, nesta área das organizações internacionais? Eu atuei por 15 anos na defesa dos direitos humanos, até antes de me formar advogado, e participei também de várias comissões parlamentares de inquérito que trataram do crime organizado, do sistema prisional, da favela naval, da Fundação do Bem-Estar do Menor, e fui fundador de entidades de direitos humanos vinculadas à Organização das Nações Unidas, como a Justiça Global, a Human Rights Watch, que também já fui pesquisador, e o Brasil ele sofre críticas relacionadas a direitos humanos e processos também na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também na Comissão de Direitos Humanos da ONU, principalmente por problemas relacionados aos estados brasileiros. É que perante a ordem internacional, perante os organismos internacionais, é o governo brasileiro
é a União, o governo federal que responde. Mas esses processos, eles são vinculados a problemas dos estados, como nós tivemos processos relacionados à FEBEM de São Paulo, que até geraram a desativação dos grandes complexos da FEBEM, como do Tatuapé, que mantinha 2.000 internos, da Imigrantes também, que mantinha mais de 1.500 internos, e que tinham muitas mortes dentro desses estabelecimentos que foram fechados pelo governo do estado a partir de decisões internacionais. Tivemos recentemente também situações relacionadas aos presídios e às unidades de internação de adolescentes no Espírito Santo, também casos em que não se respeitou os direitos das populações indígenas na região do Pará, em outras localidades da região norte do Brasil, e também situações de exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente no norte e nordeste, em que autoridades envolvidas acabaram ficando impunes. Então isso também gerou algumas pressões internacionais, condenações internacionais. Então essas são as principais situações que têm exposto o Brasil nessa área de direitos humanos, mas o governo federal tem tido ações importantes nos últimos anos para que os estados violem menos os direitos humanos. Tá certo. Bom, Ariel, o nosso tempo acabou, infelizmente, tempo bem curtinho. Se você quiser dar e-mail, telefone, para as pessoas conhecerem um pouco mais da Fundação Criança através do site, caso tenha alguma dúvida, poder ligar, pode ficar à vontade. Nós aproveitamos que nós temos um novo site que estreou ontem, que é o www.fundacãocrianca.org.br. Então, nesse site você encontra as últimas informações de atividades envolvendo a Fundação Criança de São Bernardo do Campo, vídeos, notícias relacionadas ao trabalho da Fundação Criança e também da própria Prefeitura de São Bernardo do Campo. O nosso telefone é o 11 4344 2100, então 011 4344 2100, e nós estamos aí à disposição de toda a população de São Bernardo nas várias sedes da Fundação Criança, tanto no bairro Assunção, onde fica a nossa diretoria, quanto na Marechal Deodoro, no número 1058, que é a sede mais antiga da Fundação Criança. Então, obrigado a você, a todos os nossos internautas e a todos os colegas aqui da TV ABCD. Obrigada, e obrigada também a vocês, telenautas, que participaram. Infelizmente não deu para eu ler aqui as perguntinhas, mas fica para a próxima. Tenham todos aí uma ótima tarde e até amanhã com mais convidados. Tchau.